Bom dia a todos. Andres, obrigada pelo convite. Confesso que quando eu entrei na porta, vi as luzes, palco, microfone, eu me apavorei, achei que o Andres tinha me sacaneado nesse convite. Mas eu fico feliz de participar desse momento de reflexão. Eu acho que é um momento de suma importância para a gente assimilar, né, as experiências aqui compartilhadas, para levar para o nosso caminho acadêmico, para as nossas pesquisas, que nem sempre é um caminho fácil, né, nem sempre é um caminho tranquilo. Meu nome é Patrícia, eu sou mestranda da PUC, e, atualmente, a minha pesquisa ela tenta compreender o processo de significação da esfera jurídica nos discursos jornalísticos da Folha de São Paulo a partir da Operação Lava Jato. Então, basicamente, eu tento olhar para esses 4 anos de Operação Lava Jato, né, que saiu das estruturas de uma esfera jurídica e virou um fenômeno social, um fenômeno cultural. Tento olhar para isso, olhar para o discurso, né, para a cobertura jornalística e entender os significados que foram sendo dados aos personagens e instâncias dessa esfera pública, dessa esfera jurídica. Então, me confundiu aqui agora antes. E a ideia, então, é partir esse olhar dessa construção, porque, na minha visão, não sei, acho que vocês concordam comigo, antes da Operação Lava Jato, a gente não tinha, eu acho que tantas personagens expostas na mídia da esfera jurídica, né? A gente não sabia, não tinha noção das instâncias, não tinha noção de quem era o juiz de primeira instância, hoje a gente sabe. A gente pode falar facilmente aqui o nome dos ministros da corte, e antes a gente acho que não tinha tanta essa exposição, né? Acho que não estou falando nada de novo. E para isso, para compreender esse processo, essa significação da esfera jurídica, eu procurei um arcabouço teórico prático que fosse assentado em uma perspectiva não fragmentada da realidade, né? Ou que fosse, no mínimo, um pouco mais totalizante da sociedade concreta. Então, a minha metodologia ela é respaldada na filosofia marxista da linguagem do Bakhtin. Bakhtin, que é um semiólogo russo, ele contribuiu muito para a linguística, não é tão utilizado na comunicação, mas estou tentando trazer e utilizar os postulados dele para compreender esse processo de significação. E como marco teórico, eu tento puxar o Habermas, né? Eu já venho trabalhando com Habermas há 4 anos, trabalhei com Andres na Unicinos, na pós-graduação em televisão e convergência digital, e hoje eu procuro continuar nele, incorporar ainda as ideias do Habermas na minha pesquisa. Então, eu parto da teoria da ação comunicativa dele, também tentando fazer uma triangulação entre esfera pública, esfera jurídica e esfera midiática. Eu vou só tentar localizar o Habermas aqui na fila do pão, como algumas pessoas dizem, porque o Habermas ele vem, né, de uma corrente de teoria crítica, ele vem da segunda geração da Escola de Frankfurt. Então, só para localizar um pouquinho a ideia dele de teoria da ação comunicativa. A crítica marxista da economia política, que foi desenvolvida ali no final do século XIX, foi desenvolvida num ambiente de impulso, né, capitalista, de desenvolvimento do capitalismo e de um mercado autônomo e de um capitalismo liberal. Então, Marx ele consegue incorporar uma crítica da sociedade e as estruturas sociais com base nesse desenvolvimento capitalista. Já num segundo, né, momento, um momento posterior, um momento pré-Segunda Guerra Mundial, esse capitalismo do século XIX ele se transforma em democracias de massa de um lado e em estados totalitários nacionalistas de outro, né, que foi o caso da Alemanha. Então, os teóricos da primeira geração da Escola de Frankfurt, né, Adorno, Horkheimer, eles olham, né, para essa nova construção social, um capitalismo de Estado,
uma estatização da sociedade para determinar novas categorias de análise para um novo modelo crítico. Então, para esses autores, a razão, né, a razão aquela do século XVIII, que surgiu para emancipar o homem das amarras da igreja, do feudalismo, essa razão ela se transformou num processo de dominação do homem pelo homem, que é uma razão, então, que ela é um sistema operante na sociedade e legitima o sistema capitalista e essa dominação. Então, para esses teóricos, as relações elas passam a ser relações de dominação. É nessa conjuntura que surge o Habermas, com a ideia da teoria da ação comunicativa, já da segunda geração da Escola de Frankfurt. E o Habermas ele continua com essa ideia da racionalidade como um sistema operante da sociedade, mas ele sai do impasse dos primeiros teóricos, né, desse modelo sociológico dos primeiros teóricos, e apresenta duas formas de racionalidade, né, que é a racionalidade própria dos sistemas, que seria a racionalidade instrumental, voltada ao êxito, voltada ao sucesso, e a racionalidade da ação comunicativa, que seria, então, a nossa racionalidade embutida nas nossas argumentações quando conversamos uns com os outros, que seria próprio do mundo da vida. Então, ele separa os sistemas, o mundo da vida e as racionalidades. Muita gente acha que o Habermas diz que as pessoas têm que entrar no consenso, que a argumentação é para um consenso, mas é o consenso no sentido de eu posso não concordar contigo, mas eu entendo o que tu está me dizendo, né? O consenso é uma troca racional, é uma troca que as pessoas se entendem. E depois, no livro Direito e Democracia, o Habermas ele amplia essa aplicabilidade da ação comunicativa para o direito. Então, ele se afasta da concepção da razão prática e obrigatória e normativa do direito e aproxima a razão comunicativa, né, que sustentaria a ordem social. O direito, nesse sentido, ele faz parte, né, ela é uma estrutura formalmente organizada, então ela faz parte dos sistemas, mas é uma instituição que articula informações, articula com o mundo da vida, com a sociedade. Então, seria o médium entre os sistemas e o mundo da vida. E é nesse sentido, nesse paradigma, que o direito, então, ele organizaria a sociedade e permitiria a participação de todos, né? É também um pouco das ideias meio utópicas do Habermas, mas ele entende que é o direito que faz essa relação dos sistemas e o mundo da vida. A moral, por exemplo, ela faz parte só do mundo da vida, ela não tem um respaldo sistêmico, né? Então, ela não tem uma legitimidade. Então, o Habermas ele se afasta da ideia do direito como um sistema independente, autorreferencial, autopoético, que é próprio das teorias positivistas e justnaturalistas do direito, e ele elabora uma teoria do direito à luz da ação comunicativa, da razão comunicativa, que pressupõe a deliberação, pressupõe a participação das pessoas. E é nesse sentido que eu tento fazer essa triangulação, novamente, né, dessa esfera jurídica, nesse sentido que o Habermas coloca, com a esfera pública e com a esfera midiática. Olhar para esse fenômeno, olhar para essas diferentes instâncias e ver como elas se articulam hoje na nossa sociedade. A mídia, então, ela faz parte, né, da esfera pública também, ela é uma arena, né, como o Andres colocou, uma arena da esfera pública, e que tematiza assuntos sociais. Ela tematiza a esfera pública, a opinião pública. Então, a minha inquietação é o que essa esfera midiática tematiza, o porquê, quem escolhe. Né? Claro, a gente sabe
de todo o contexto do jornalismo no Brasil, mas o que é tematizado, o que é silenciado e por quê, e mais do que isso, das coisas que são tematizadas, qual o significado que esses veículos dão para isso, quais são as significações. Então, a partir dessa inquietação que eu procuro, então, na minha dissertação, na minha pesquisa agora, entender esse processo de significação da esfera jurídica nos discursos jornalísticos da Folha de São Paulo. Obrigada pela atenção.